Nós temos estudado a Bíblia Sagrada e eu tenho trazido aqui alguns pontos importantes para o nosso amadurecimento e crescimento espiritual. E hoje nós vamos estudar sobre a questão do livre-arbítrio para a salvação. Porque nós temos que entender a Bíblia, não uma parcela da Bíblia, não um pedaço da Bíblia. Você não pode conhecer a Bíblia porque outro lhe falou. Você tem que conhecer a Bíblia por você mesmo, lendo, conhecendo, estudando. E o tema desta noite está no telão. Existe livre-arbítrio para a salvação? Está uma pergunta. Existe livre-arbítrio para a salvação? Livre-arbítrio, livre escolha, livre ato de escolher, livre escolha. Será que existe uma livre escolha do homem quanto à salvação? Será que Jesus foi à cruz, morreu, fez tudo e agora deixou na mão do homem? Você que sabe, eu morri. Pode ter sido em vão ou não, você que sabe. Vamos ver isso, precisamos entender isso. Se existe uma livre escolha do homem em escolher ou não ser salvo. Em Efésios 1, versículo 4 e 5, diz assim: assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Uau! Vamos orar a Deus. Pai amado e eterno, Deus maravilhoso, eu quero te exaltar, eu quero te engrandecer, pois o Senhor nos deixou a sua palavra, que é viva, eficaz, penetrante, cortante, mais até do que qualquer espada de 2 gumes. A tua palavra que penetra, está apta para penetrar juntas, medulas, que está sempre pronta para desvendar o coração do homem. Estamos aqui nesta noite porque precisamos entender sobre este assunto. Precisamos entender a importância que este assunto tem na tua obra. Por isso, Senhor, revela-te a nós. Revela ao teu povo as tuas verdades. Pois eu sei que se não houver a revelação, há escuridão. Por isso, ilumina os olhos do nosso entendimento e revela-te a nós por intermédio da tua palavra, por intermédio da Bíblia Sagrada, por intermédio do estudo que faremos nesta hora. É o que eu lhe peço e lhe agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém. Muito obrigado, Mel. Meus amados irmãos e irmãs em Cristo, minha família espiritual. Eu quero começar a mensagem falando da intenção do inimigo. Sabe que o inimigo de nossas almas, ele é muito astuto. Eu falei aqui domingo, nós não podemos ignorar os desígnios e as maquinações do inimigo. Ele é muito astuto. E uma das coisas que o inimigo tem tentado de forma severa é desacreditar o povo de Deus quanto ao poder e à autoridade de Deus. Sabe que desde a sua queda, desde que Satanás caiu, desde que ele caiu, desde que ele se rebelou contra Deus, ele tenta descaracterizar a Deus. Sabe que ele caiu tentando desacreditar a Deus, ele fez uma rebelião. Sabe que o ministério de Satanás, ele era Lúcifer, era um anjo de luz, e de repente ele se achou, começou a pensar que era maior do que Deus, e ele se rebelou. Ele vem se mostrando sempre debaixo de uma rebelião, tem a mão do inimigo. E o inimigo, ele é astuto e ele quer desacreditar o povo de Deus quanto à autoridade de Deus.
O inimigo quer fazer com que o povo pense que o poder não está nas mãos de Deus, mas está nas mãos dos homens. Sabe que uma frase muito popular que diz assim, né? Não sei quando já ouviram. Olha, a voz do povo é a voz de Deus. Isso é do diabo. A voz do povo é a voz de Deus? A voz do povo é a voz do povo. A voz de Deus é a Bíblia Sagrada. Esta voz de Deus não tem nada a ver com a voz do povo. Mas as pessoas vão acreditando nestas fábulas, nestas coisas todas. E o inimigo, que é pai da mentira, e a Bíblia diz que ele veio para roubar, matar e destruir. Ele quer levar o povo de Deus a acreditar que Deus não tem poder suficiente para buscar um filho e salvar um filho e gerar uma transformação na vida de um filho, a não ser que este homem ou esta mulher queira isto em sua vida. Isto é uma grande mentira. Isto é um grande sofisma, é uma grande altivez do inimigo que tenta desacreditar. Uma das formas que ele usa isso é a mentira, por exemplo, do livre-arbítrio. Porque quando você diz, eu não sei quantos sabem, esta palavra não existe na Bíblia, tá? Algumas pessoas falam, não, como diz na Bíblia o livre-arbítrio do homem. Não existe esta palavra livre poder de escolha quanto à salvação. Não existe. Bíblia Sagrada, de Gênesis a Apocalipse, não existe a palavra livre-arbítrio. Você pode pesquisar, você pode estudar, você pode ler a Bíblia como eu várias vezes, você pode fazer o que você quiser, não existe esta palavra livre-arbítrio. Então, por quê? Pastor, o que seria livre-arbítrio? Deixa eu lhe explicar o que é a palavra livre-arbítrio. Livre-arbítrio significa livre poder de escolha, livre poder de decidir se eu quero ou não aceitar a Jesus. Olha que homem poderoso, uau! Será que nós é que aceitamos? Será que nós é que estamos na condição de dizer assim, imagine eu, Jesus, eu não sei se eu te dou uma chance, eu sei, o que tu tens a me oferecer? Porque afinal de contas, eu tenho aí o mundão, eu tenho uns amigos, eu tenho o pessoal aí do happy hour, o que você tem a me oferecer? Será que o homem está nesta condição tão favorável, com esta capacidade, com esta bola toda? Será que o homem está com a bola tão cheia que ele tem a capacidade de escolher? É isso que o livre-arbítrio diz. Então, entre outras palavras, tu decides se te salvas ou se te perdes. Então, isto é que quer dizer livre-arbítrio. Se você que escolhe, se você aceita o convite de Deus ou não. Eu já estou há muitos anos na obra de Deus, eu me recordo e eu respeito muito os antigos pregadores, até porque acho que grandes pregadores surgiram em décadas anteriores, mas eles diziam assim, olha, Jesus é um gentleman, Jesus é um gentleman, e Jesus é um gentleman, e ele não vai arrombar, ele vai bater na porta, se você deixar ele entrar, ele vai fazer morada. Sabe que Jesus é educado, Jesus é fino, Jesus só entra se você permitir. Mas nós nunca permitiríamos que Deus entrasse em nossas vidas por nossa própria vontade. Se nós formos pensar por A mais B, nós nunca deixaríamos. Eu vou te mostrar na Bíblia, são palavras minhas. Então, pastor, como surgiu esta doutrina? No que é fundamentado a doutrina do livre-arbítrio? Aonde foi que fundamentaram esta doutrina? Em um único versículo da Bíblia Sagrada, pegaram um versículo que o Senhor usa João para escrever à igreja de Laodiceia, ou seja, se João está escrevendo uma carta para uma igreja, significa que João estava escrevendo uma carta para um povo que era seu, salvo. E João, usado por Deus, na ilha de Patmos, numa ilha rochosa na Grécia, quando houve aquele momento em que João é mandado para o exílio, é preso e é mandado para o exílio no fim da vida, e João recebe as revelações do Apocalipse, e ele escreve estas cartas, e uma das cartas é para a igreja de Laodiceia. É uma visão que Deus dá a ele, ele começa a escrever esta carta.
E João, na verdade, na ilha de Patmos, na Grécia, ele começa a escrever uma repreensão. Mas aí as pessoas pegaram um único versículo e criaram uma doutrina. Nós não podemos pegar uma passagem bíblica e fundamentar uma doutrina em cima dela. Isto é errado. Vou te mostrar isso aqui. Então, pastor, aonde está fundamentado a doutrina do livre-arbítrio? O que é a base da doutrina do livre-arbítrio que todo mundo diz? Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Então, pegaram este versículo bíblico e aqui fundamentaram uma doutrina. Então, baseado neste ensinamento, criaram-se então, olha, deu uma chance para Jesus. Ah, mas deixa eu dizer uma coisa, é muito sério. Jesus não é mercadoria, não é um coitadinho para dar chance. As pessoas acham que Jesus é quem? Espera aí, deu uma chance. Chance? Euzinho aqui? Que se eu bater a cabeça na guia eu morro? Se uma célula do meu corpo mudar de direção, vira um câncer, já é uma luta terrível na vida. Se uma dor de cabeça não me deixa nem levantar, um cálculo renal me joga no chão, homem carnal, dar uma chance? Então começaram a desenvolver, dizer, olha, eis que estou à porta. Agora, o que ninguém mostra, quando se fala sobre livre-arbítrio, o que ninguém mostra é o versículo anterior. Veja o versículo 19, por favor, o versículo anterior. Eu repreendo e disciplino a quantos? Ele está falando com quem? Como igreja. Está falando de quê? Disciplina e repreensão. Se pois zeloso e arrepende-te. Está falando de arrependimento, de conduta errada. Ele está repreendendo a igreja que estava andando com uma conduta inadequada. Eis que eu estou à porta do teu coração e bato. Ele está dizendo o quê? De postura, de arrependimento, de mudança de vida. É uma carta direta. Se você pegar todo o capítulo, do versículo 1, você vai ver que não tem nada a ver com salvação. E as pessoas fundamentaram uma doutrina em cima disso. Isso é uma carta escrita para pessoas salvos, orientando, direcionando, dirigindo. E diz aqui, volta o 20. Eis que estou à sua porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir, ou seja, se alguém ouvir e se abrir, entrarei, cearei com ele e ele comigo. Eu vou mudar, eu vou entrar, eu vou dirigir. Isso não está dizendo nada de salvação. Agora, pastor, o que isso tem de tão grave? O que tem de tão grave? O que tem de grave é tirar o poder de Deus e dar para o homem. É dizer que o homem tem o poder de dizer se ele quer ir para o céu ou para o inferno. Como se o homem fosse maior do que Deus. Como se o homem tivesse autoridade. Mas sabe como nós estávamos, como Jesus nos encontrou? Sabe qual era a condição do homem quando Jesus... Você, olha para mim, você. Sabe como você estava quando Jesus te encontrou? Põe no telão, por favor, diácono. Ele vos deu vida, estando vós o quê? Mortos nos vossos delitos e... Esta é a condição do homem sem Deus. Nós estávamos mortos em pecados e em delitos. E Ele nos deu vida. Vamos seguir até o versículo 5. Nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da nossa carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também, olha como nós estávamos, olha como Jesus nos encontrou. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu? Quem foi que nos deu vida? Juntamente com Cristo, pela graça sois. Pastor, o que significa isso? Significa que nós estávamos mortos em pecados e em delitos. Nós não queríamos nada com Deus. Sabe o que é uma pessoa morto? Quem sabe o que é um morto aqui? Levanta a mão. Você já viu um morto? Chega o funeral do morto. Está lá um morto. Vou imitar um morto. Está um morto.
morto no paletó. Deus me dá mais vida, que eu não quero morrer agora não. Está lá o morto. Aí no meio do velório o morto fala assim: tem um cafezinho aí? No meio do velório o morto fala. Não gostei do caixão. Dá para o morto fazer isso? Desculpe a brincadeira, mas dá para o morto fazer isso? Dá para o morto escolher alguma coisa? Dá para o morto dizer que quer ou que não quer? Nós estávamos mortos. Como é que alguém morto vai querer escolher Deus? Como é que alguém morto vai... Está pensando que Deus é o quê? Mercadoria? Nós estávamos mortos em pecados e em delitos. O homem natural não quer nada com Deus. Nós queríamos farra, nós queríamos festa, nós queríamos dinheiro, nós queríamos resolver os problemas. Mas, pastor, eu ia na igreja. Pastor, teve uma época da minha vida que eu estava buscando a Deus. Você estava buscando resolver os seus problemas. Porque todo mundo que tem problema, o marido está bebendo, acontece algum problema, nós buscamos o quê? Não é Deus, buscamos alguém para resolver o problema. E alguém diz, Deus resolve, você vai lá. Quando alguém está com um problema, você diz, olha, vai lá na mãe de santo, que ela vai lhe passar ruda, vai acender uma vela, vai resolver. Eu fui lá, mulher boa. Todo mundo vai. Todo mundo vai. É católico, tudo quanto é religião vai, todo mundo vai. Porque quer resolver o problema, não quer Deus. Não, pastor, eu sempre busquei Deus. Você sempre buscou resolver. Sempre busquei resposta. Resposta para os seus problemas de pensamentos. Mas Deus nós nunca buscamos. Foi Ele que nos buscou. O homem natural... Põe para mim no telão, por favor. Bíblia Sagrada, 1 Coríntios 2,14, que eu não gosto de falar por mim. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são o quê? Loucura. E não pode entendê-las, porque elas se discernem. Seja, amado, o homem natural é o homem sem Deus, a nossa condição anterior. Não aceita, nós não aceitamos. Como é que nós vamos aceitar se o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus? Não depende do homem aceitar. O poder. Deixa eu te explicar uma coisa. Porque quando eu digo que o poder está nas minhas mãos, eu estou dizendo que Deus é incapaz. Ele diz, nenhuma ovelha se perderá. Agora, se nenhuma ovelha se perderá, como é que Deus poderia dizer isso se depende do homem? Pensa comigo. Olha, nenhuma das minhas ovelhas se perderão. Nenhuma. Bom, ó Jesus, como você tem tanta certeza? E se uma ovelha não quiser te receber, te aceitar? Você acha que Deus deixaria na mão do homem? Não, eu vou para a cruz, vou sofrer, vou ser chicoteado, vou ser crucificado, vou ser furado, eu vou sofrer a beça, vou sofrer tudo, mas aí o homem depois ele vê se ele quer ou se ele não quer. Será? Se ele disse, nenhuma ovelha se perderá, como é que... Se ele disse que nenhuma ovelha se perderá, é porque o poder está nas mãos dele, não na mão da ovelha. Porque se ele dissesse, olha, vamos ver como é que vai ser, agora daqui por diante, vamos ver, cada um vai usar o seu livre-arbítrio. Aí tudo bem, cada um vai usar o livre-arbítrio. Mas ele não disse isso, ele disse, nenhuma ovelha se perderá. Por quê? Porque está nas mãos dele, não na minha e na sua. Mas pastor, mas e onde é que está o papel do homem? O papel do homem não tem papel nenhum. O homem tem um papel de ter recebido a misericórdia e graça de Deus. O homem não tem poder nenhum. Onde está a minha parte, pastor, na minha salvação? Nenhuma. Foi Ele que te deu o dom da fé para você crer? Você ouviu a palavra ativa a fé, Ele te dá o dom da fé para você crer, para você confessar Ele como Senhor e Salvador da sua vida, para que você seja salvo. Deus deixou tudo preparado. Você acha que ia deixar na mão do homem? Olha, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura. Por que você pega uma pessoa que nunca entrou numa igreja, não quer nada com Deus, pessoa de farra, de bagunça, e de repente alguém começa a falar de Jesus, a palavra pum, 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 e a pessoa diz o quê? E quando a pessoa se vê dentro da igreja, isso aconteceu comigo. Eu jogava ovo podre em crentes. Quando passava o ônibus, eu ficava na esquina com a molecada, olha lá, o pessoal saiu da igreja, tá! Nós urinávamos, ingloriamente eu confesso, Deus é testemunha, urinávamos, menino, 12 anos de idade, vivíamos na rua, urinávamos em saquinho, plástico, jogávamos terra, ficávamos, quando
Os irmãos saíam da igreja, paravam no ponto de ônibus, eu jogava aquilo, amados. Olha o que eu já fiz na minha vida. Eu tinha tudo para ir para o inferno. Mas se não, no dia que a mão de Deus chegou na minha vida, eu com 14, 15 anos de idade, perdido na rua, vivendo, já experimentando droga, pondo arma na cintura, sabe, já convivendo com pessoas que seguramente me levariam para um caminho de perdição, porque muitos deles morreram. E de repente alguém começa a falar para mim do amor de Deus, começa a falar, eu entro dentro de uma igreja evangélica, aquilo me bombardeia e da noite para o dia a minha história é mudada. Você acha que eu queria? Eu não resisti o poder de Deus. Eu não pude resistir à mão de Deus. Não depende de mim, não dependeu de mim nem de você. Nós temos que começar a entender estas coisas, porque parece aí que o homem que tem que dar uma chance, porque o homem é poderoso. Romanos 3, versículo 10 a 12, como está escrito, não há justo nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque. A Bíblia diz que não há quem busque a Deus, agora eu vou dizer que há. Abre a tua Bíblia aí. Abre a tua Bíblia, confira. Você tem que conferir na Bíblia, conferindo coisas espirituais com espirituais. A única diferença é que a versão que nós usamos aqui é revista e atualizada. Talvez a sua versão seja revista e corrigida, mas está aí. Às vezes muda uma palavra de uma tradução para outra, mas está aí. Volta, que eu... Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Versículo 12. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum. Não há. Agora, não há quem faça o bem, não há quem entenda, não há. Como que eu vou achar que eu não faço bem, eu não busco a Deus, e de repente eu acordei e disse, hoje eu vou dar uma chance para Jesus. Com todo respeito, eu não estou aqui, só quero que você entenda, estou com a Bíblia aberta. Pastor, o que significa isso? Nós temos que dar soberania a Deus. Nós temos que começar. Pastor, e o livre-arbítrio do homem? Ele tem para pôr o sapato que ele quer, a roupa que ele quer. Se ele quer pôr o sapato rosa, se ele quer pôr o sapato, a sapatilha, se a mulher quer pôr o brinco, se ela não quer pôr o brinco, se ela quer passar batom, se ela não quer passar batom, aí você usa o seu livre-arbítrio. Agora, para salvação? Para dizer se você aceita ou não Deus? Amados, a começar por mim, nenhum de nós estaríamos aqui. Eu seria o primeiro. O quê? Eu seria o primeiro. Se eu não perdia um matinê de carnaval. Eu não perdi um matinê de carnaval. Isso não perdia. Quando ia jogar futebol, nós íamos jogar futebol na favela do Heliópolis. Se eu não perdia uma pontinha de baseado, não perdia. Se jogava, eu pegava e... Eu, estou dizendo de mim, não tenho vergonha. Porque eu sei o que Jesus fez na minha vida. Eu sei a história que ele fez de mudança. Eu seria o primeiro a não estar aqui. Eu seria o primeiro a estar lá, pulando carnaval, vivendo a vida louca, entregue ao pecado. Se eu estou aqui pela graça e misericórdia de Deus. Se desde o dia em que Jesus entrou na minha vida e mudou a minha história, eu nunca mais coloquei nada disso na minha vida, foi porque a mão poderosa de Deus entrou na minha vida. Nós temos que entender. Nós temos que dar soberania a Deus, porque o que o diabo quer é isso. É que você pense que está na mão do homem, que o poder está no homem. Aí o homem diz, sabe, eu que escolho. Imagina. Romanos 8, 7. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. A nossa carne não quer nada com Deus. A nossa carne não quer nada com as coisas de Deus. Nós lemos Romanos 3, 10 a 12, temos aí de novo, de baixo. Como está escrito, não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, umas fizeram isso, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A Bíblia diz que não fomos nós que escolhemos a Ele. Você quer ver isso? Você quer ver o que a Bíblia diz, que não foi você que escolheu a Ele? Foi Ele que te escolheu? Quer ver isso? Porque parece que tem gente que nunca leu a Bíblia. João 15, 16. O que está escrito aí? Abre a tua Bíblia se você quiser. Confira na tua Bíblia. Não fostes vós que me escolhestes
Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto, a fim de que tudo quanto pedires ao Pai em meu nome, Ele vô-lo. Quem foi que escolheu, amados? Agora, como que eu posso dizer que foi o livre-arbítrio? Como que eu posso dizer que foi o livre... Essa palavra nem existe na Bíblia. Como é que eu posso pegar um versículo? Abra aí. Ou anote para você ver em casa. Eu ponho no telão para facilitar, mas eu quero que você abra a sua Bíblia. Não foste vós... Aliás, abra, porque você tem que conferir coisas espirituais com espirituais, para você ver que aqui não é brincadeira, não. Isto aqui não é conversa de pastor que não tem o que fazer. Não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedis ao Pai em meu nome, Ele vô-lo. Quem foi que escolheu? Agora, como é que eu vou dizer que eu que escolhi? Quem é que vai buscar a ovelha perdida? Não é a ovelha que perde e volta. Não é a ovelha que está no mundo. Ovelha perdida é a ovelha que está no mundo. Ovelha, porque é ovelha. Ovelha é ovelha desde que nasce. O que ela está é desgarrada. E tem um dia que Jesus vai buscar a sua ovelha. Tem o lobo e tem a ovelha. Ovelha é ovelha desde sempre. O que ela vive é no erro, no pecado, até o dia do poder de Deus na vida dela. O dia que Jesus vai buscar a sua ovelha, o seu filho. Mas é ovelha. Aí, a ovelha que está perdida é Jesus que vai buscar. Não é a ovelha que está no mundo, na farra, nas drogas, que diz, não, hoje eu decidi. Vou mudar. Amados, o que eu vejo de sofrimento de pessoas tentando mudar. Uma vez eu fui visitar uma família. A pessoa disse, olha, me algema, me amarra com uma corrente, me deixa amarrado aqui neste poste, na casa tinha uma coluna, me amarre, não me deixe sair, porque se eu sair eu vou usar drogas. Um dia eu fui com o doutor Maurício visitar uma família, lembra, doutor? Situação do rapaz, guardava ele em casa, ele pulava o muro. O doutor com a família, com a sua esposa, levou, viajou para internado. Bateu, ele chegou, o rapaz chegou primeiro que ele de volta. Sabe, as pessoas, o homem por si só não consegue se regenerar. O homem por si só não consegue tirar força para dizer, hoje eu decidi. Se não for o poder de Deus, o homem não consegue. O homem não tem força. Olha quem que busca. Põe para mim, Ezequiel 34:16. A perdida buscarei. A desgarrada, uma coisa é a perdida, uma coisa é que está desgarrada. Se desgarrou, se desviou. A perdida, buscarei. A desgarrada, tornarei a trazer. A quebrada, ligarei. A enferma, fortalecerei. Mas a gorda e a forte, destruirei. Apacentá-las-ei com justiça. Quem que busca, amados? Quem? Igreja? Quem que busca? É Deus, é Jesus. Não sou eu. Isaías 61:5. Fui buscado pelos que não perguntavam por mim. Fui achado por aqueles que não me buscavam. A um povo que não se chamava do meu povo. E disse, eis-me aqui, eis-me aqui. Fui buscado pelos que não perguntavam por mim. Fui achado por aqueles que não me... A um povo que não se chamava, nós gentios. Ele disse, eis-me aqui para mim e para você. E Paulo confirma isso em Romanos 10:20, e diz assim, Isaías a mais se atreve e diz, fui achado pelos que não me... Revelei-me aos que não perguntavam por mim. Você está vendo o que é o amor de Deus? O que é a grandeza? Você foi escolhido, digo, eu fui escolhido por Deus. Você não é uma pessoa qualquer. Você não é desculpe, com todo respeito, entenda porque eu vivi muito isso no meu passado, quero que você entenda. Você não é um bico na festa. Quem já foi em festa de bico? Quem já foi? Olha, alguns já foram. Eu já fui em festa de bico. Às vezes nós víamos um bufete, ia ter casamento, a gente colocava aquela melhorzinha, aquela roupa melhorzinha, aquela calcinha jeans Rustops, punha uma camisa Hering, punha um tênis, como era o nome dos tênis da época? Um bamba cabeçudo,
um conga e punha a melhor roupa. Aí começava o povo a entrar na festa, entrava na festa, ia junto, tudo bem, e quando via estava dentro do bufete, comendo batatinha, comendo coxinha. Ó, quando você vê uma pessoa num bufete que já está pegando de bacia, que já está pondo na bolsa, tem um bolinho para eu levar para a tia, um bolinho para eu levar... É bico, ou é mal educado. Então, acontece isso. A pessoa é bico. Sabe, pessoa que não foi convidada. Você foi. Você foi escolhido a dedo por Deus. Diga, eu sou escolhido, uma escolhida de Deus. Olha como nós somos especiais, amados. Isso não é soberba. Não é soberba. Filipenses 1,6. Quem começa a obra, não foi eu que comecei. Olha Filipenses 1,6. Vê se foi o homem que começou a boa obra ou não. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo. Estou plenamente certo de que aquele que... Quem que começou a boa obra? Foi o homem? O homem com a sua escolha? Não, foi Deus que começou a boa obra e ele há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Mas pastor, o irmão falando desse jeito, que Deus escolheu, que Deus foi Deus quem busca, não é injusto? Pastor, por que o irmão falando dessa forma, não parece assim que Deus é injusto? Por que Deus escolheu um, então Deus não escolheu outro? Deus é injusto. Romanos 9, 14 a 16. Que diremos, pois? Há injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Põe o 15. Tenha medo não. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprover ter, e compadecer-me-ei de quem me aprover ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer. Segue, abençoado. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus. Não depende de quem quer. Não depende de quem corre? Mas eu sempre aprendi que depende de quem quer, que depende de quem aceita. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre. Volta. Há injustiça da parte de Deus? De modo? Como é que eu vou querer discutir? Quem és tu, ó homem, para discutir com Deus? Quem és tu, ó barro, para discutir com Deus? Se da mesma massa ele fez um vaso para honra e um vaso para desonra? A Bíblia diz isso. Quem és tu, ó homem, para discutir isso com Deus? Você é o barro, eu sou o oleiro. Quem és tu, ó homem, para discutir com Deus? Se ele, do mesmo barro, ele fez um vaso para honra e um vaso para desonra. Quem sou eu para discutir com Deus? Quem sou eu para querer medir forças com Deus? Que diremos, pois? Injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Versículo 15. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprover ter misericórdia, compadecer-me de quem me aprover ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Você está entendendo? Então não depende de quem quer, não depende de quem corre. Tem gente que acha que é injusto. Tem gente... ninguém pode vir a Deus se não for buscado por Jesus. Ninguém pode, é impossível. João 6, 44, 45. Ninguém, pois, pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o... Ninguém é ninguém. Ninguém é ninguém. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Não resiste ao poder de Deus. Salmos 65, versículo 4. Bem-aventurado aquele a quem escolhes e aproximas de ti, para que assista nos teus átrios. Ficaremos satisfeitos com a bondade de tua casa, o teu santo. Quem é que escolhe? Diga, eu sou um bem-aventurado. Agora eu vou querer discutir com Deus? Eu sou um bem-aventurado. Bem-aventurado a quem escolhes e aproximas de ti. Eu estou te mostrando Velho Pacto, Novo Pacto, Salmos. Eu estou passeando pela Bíblia. Teríamos aqui mais de 450 versículos sobre esse assunto. Não posso trazer num culto, mas posso ir passando.
Então, a Bíblia toda fala sobre predestinação. Aí tem gente que diz, mas predestinação? Ué, predestinação. A Bíblia fala que Deus predestinou para ele. Aliás, eu comecei o culto, se o diácono puder voltar para mim, com o primeiro versículo, fala sobre predestinação, não fala sobre livre-arbítrio. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos. Escolheu ou não escolheu? Antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos... Segue abençoado. Temos o próximo? 5. Em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, da sua vontade. Predestinou ou não predestinou? A Bíblia fala sobre predestinação. Você pega Efésios, Romanos, Coríntios, tudo fala sobre predestinação. Não tem nenhuma passagem sobre livre-arbítrio. Nós temos que entender isso aqui. Como é que eu vou negar o que está na Bíblia e vou dizer o que não está na Bíblia é verdade? O povo de Deus precisa acordar. Mas, pastor, eu sempre aprendi assim. Eu também. Pastor, tem um monte de igrejas, todas as igrejas, não, todas não. Uma parte fala isso, a grande maioria fala. Mas fala porque se basearem em alguém que falou e estão sustentando o que alguém está. Um sofisma. Temos que ir para a Bíblia. Isso aqui eu não quero que você... Não, o pastor Ricardo falou, está falado. O pastor Ricardo falou, está falado, não. Vá para a tua Bíblia, abre a tua Bíblia e veja. Estou te abrindo a Bíblia, não estou aqui, não peguei um versículo só e me baseei. Não, estou discorrendo a Bíblia. Amém? 1 de João 4,10. Nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos... Olha como você é importante. Diga, Deus me amou primeiro. Não, olha, a Bíblia é clara. Nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Foi Ele que te amou. Diga, Ele me amou primeiro. Agora, olha 2 Timóteo 1, versículo 9. Que nos salvou e nos chamou. Quem é que chama? É Ele. Com santa vocação. Não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Que ele diz lá, que nos escolheu antes da fundação do mundo. Então, olha, a Bíblia explica a Bíblia, nós temos que ir para a Bíblia se explica. Então, Ele nos salvou, Ele nos chamou, segundo o beneplácito da sua vontade, segundo a sua própria determinação. Ele determinou. Não é que Deus de repente pensou, não sei se é, Ele determinou. Quem está entendendo? É sério ou não é sério? Colossenses 2, 11 a 13. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados, não é o batismo nas águas, tá? É do Espírito, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Versículo 13. E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. Quem foi que perdoou os nossos delitos? Quem foi que nos pegou com a nossa carne, do jeito que nós estamos? Foi Deus. O homem com pecado e delito, eu vou dar o maior exemplo. Chega aí fora, vai para a praça da Bíblia, ali no Belas Artes, vai na praça da Bíblia, abre a Bíblia e começa a falar, ora em nome de Jesus, começa a pregar. Vai juntar 3, 4 que são irmãos evangélicos, vão sentar, vão ouvir, o resto vai passar e vai falar o quê? Está lá o louco lá, tem um bobão lá, vão falar ou não vão? É crente, é louco. Por quê? O homem natural não quer saber nada de Deus. Você vai pregar para alguém, é louco. Ih, tá doido. Sabe quando alguém dá ouvido
Sabe quando alguém dá ouvidos? Primeiro, quando Deus prepara o momento para essa pessoa ouvir. Segundo, o grande índice é quando está com um problema. Quando você vê um cidadão com um problema, aí ele quer, aí você vê a mão de Deus direcionando para a igreja, para ouvir alguém. Ou quando alguém é um cara que está na alta sociedade, aí como diria o Zagallo, eles são obrigados a engolir. Quando vai, por exemplo, um Cacá da vida num programa de TV, quando vai um famoso ter uma vida correta com Deus, num programa, aí são obrigados a ouvir. Do contrário, ninguém quer ouvir. Você pega aí piadinha de gozação, de pornografia, todo mundo ri, todo mundo compartilha pela internet, todo mundo tira o maior barato. Quando é uma coisa de Deus séria, é melhor não misturar, não vou mexer com isso. Não é assim? A pessoa saiu de casa com uma Bíblia, o vizinho, esse aí, coitadinho, esse aí tá doido, esse aí. A não ser que o vizinho tenha uma boa casa, um bom carro na garagem, a família estruturada, aí ele meio que balança, né? Do contrário, ninguém quer. Porque o homem... Mas pastor, por quê? Porque o homem natural não quer nada com Deus. Isso é obra do Espírito Santo. É no dia do poder de Deus, ninguém resiste. Nós temos aqui maridos que vieram depois das esposas. Pergunta para essas mulheres quantos anos ali aos pés do Senhor. Nós temos maridos aqui que as esposas não vinham. Perguntam para eles quantos anos aos pés do Senhor. Até o dia que Deus chega e é fulminante. Ninguém resiste. Não dá para resistir o poder de Deus. É isso que eu quero que você entenda. Não é o poder do homem, é o poder de Deus. Colossenses 2, versículo 13. João 6,65. E prosseguiu, por causa disto é que vos tenho dito, ninguém pode vir a mim se o Pai não lhe for. Se a Bíblia diz que não pode, eu não posso achar que pode, porque alguém disse que pode. Efésios 1,4, assim como nos escolheu nele na fundação do mundo, já li, né? Para sermos santos, irrepreensíveis perante ele, em amor, é o 5 diz que predestinou e etc. 2 Tessalonicenses 2,13. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados, pelo Senhor, porque Deus os escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito da fé na... Romanos 9, 11 a 13. E ainda não eram gêmeos nascidos, nem tinham praticado bem ou mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição, significa salvação, prevalecesse, não por obras, mas por aquele que... Oi, gente, está claro. Não era nem nascido gêmeos. Não era nem nascido. Não tinha nem nascido. Jacó e Esaú não tinha nem nascido. O propósito de Deus já prevaleceu quanto à eleição. Versículo 12. Já fora dito a ela, o mais velho será servo do mais moço. Simples assim. Tem mais um depois desse? Como está escrito, amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Ué, a injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Ele é Deus, ele é soberano, ele faz como ele quer. Quem está compreendendo? A natureza do homem é má, amados. Você acha que o homem ia querer alguma coisa com Deus? Vê Gênesis 6,5. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu. Agora, o coração do homem é mau, mas quando o coração do homem tem um encontro com Deus, vê se ele resiste. Vê se ele resiste. Provérbios 21. Como ribeiro de águas, assim é o coração do rei na mão do... Este segundo o seu querer, papai. Quem é que inclina o coração do rei? Quem é que inclina? Quem é que diz, do jeito que eu quero? Quem é que põe o homem de joelho? Quem é que dobra o homem? Quem? O homem? Pastor, é a pancada. Amado, se pancada resolvesse. Pegávamos ali um presídio desse, um Bangu 1. Eu pegava cacete, batia nos camaradas noite e dia, uma semana, soltava todo mundo, ninguém mais ia roubar, ninguém mais ia matar. Se pancada resolvesse. Não, pastor, o que dobra o homem é doença. Mas tem gente que está doente, está morrendo, está falando mal dos outros. Não é. O que inclina o coração de alguém, o que muda o ser humano, o que dobra o ser humano, o que, transforma o ser humano, o que muda o caráter, como águas.
como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Este, segundo o seu querer, inclina. É até poético isso. Diga, é Deus quem inclina. Diga, é Deus quem manda. Atos 16, 14. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. Olha, só escutava. O Senhor lhe abriu o coração para entender as coisas que Paulo... Você escuta, Deus abre o coração. A pessoa começa a ouvir. Eu conheci um rapaz, o Kleber, e naquela época ele tinha um pouco mais de idade que a gente, ele usava cocaína, cheirava, tinha alucinações, e era uma coisa terrível. E às vezes ele andava armado, era uma coisa muito... A vida dele estava caminhando para a perdição. E um dia esse rapaz... cheirado, cocaína, louco, achou sabe esses folhetinhos que essas irmãs dão em hospital? Sabe aqueles folhetinhos? Ele achou um folhetinho daquele. E ele ainda, sob efeito de droga, começou a ler aquilo. Começou a chorar. Você sabe que naquela época, nós tínhamos uma igreja no Cambuci, na Rua Independência. Nós nos assustamos com a quantidade de pessoal de alta periculosidade que começou a ir para a igreja. Porque o pessoal não acreditava que aquele cara que usava droga, cheirava, olha, não vou falar as coisas que fazia, estava na igreja, estava ali aos pés, ninguém acreditava. Quando nós íamos para o presídio ali em São Paulo, para o FEBEM, ali no Bresser, no Tatuapé, nós fazíamos um trabalho na FEBEM, pegávamos um pavilhão, cada um ficava com um pavilhão maior que esta igreja, pregando para o... Tinha pessoas que chegavam, mas você, Kleber, ô louco! Virava mutim dentro da FEBEM. Os caras não acreditavam que aquele cara estava ali falando de Jesus. Agora como, pastor? Alguém está nessa vida, nessa loucura, como? Como essa Lídia, certa mulher chamada ali da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para entender. É Deus quem abre o coração para entender. É Deus quem abre, transforma. E a pessoa nunca entendeu. Pastor, eu estou ouvindo isso que o irmão falou. Eu nunca tinha ouvido, mas eu estou entendendo tudo. Porque é Deus quem abre o teu coração para você entender. Não é por força nem por violência. É pelo Espírito. Eu não posso te ensinar, não posso te convencer. Quem convence é o Espírito Santo. Quem convence é o Espírito Santo. Romanos 9, 24. Os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os... Chamou ou não chamou? Romanos 8, 29 e 30, e só mais 1, 2 nós encerramos. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os... predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também, a obra está completa. Quem fez a obra não foi o homem, foi Jesus. Jeremias 1, versículo 5. Antes que te formasse no ventre materno, eu te conheci. Antes que saísse da madre da tua mãe, te consagrei e te constituí profeta às nações. É Deus, é Deus. Antes que te formasse, antes da fundação do mundo, Deus já havia criado o teu espírito, sabia que você seria dele, preparou você para ele. Nós temos que entender. Mas nós estamos aqui jogados. Por isso que Jesus seguramente disse, nenhuma ovelha se perderá. Nenhuma ovelha vai escapar da minha mão. Somos dele. Salmos 139, 16, e eu encerro. Isso aqui é poético. Os teus olhos me viram a substância ainda informe. E no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda... Quer dizer que a Bíblia está dizendo que Deus, não é o pastor Ricardo, a Bíblia, em Salmos, que os olhos de Deus nos viram a substância ainda informe, ou seja, sem forma. Veja no dicionário o que é informe, é sem forma.
E no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda... Você está grávida? Quantas semanas? 3 semanas. 13. É contado até as semanas. No dia que a mulher fica grávida, é contado até o dia. Primeiro dia de gravidez. Então, não está dizendo que... É que tinha... Nenhum deles ainda havia, e Deus já havia determinado. Meu irmão, minha irmã, o poder de ir para o céu não está na mão do homem, está nas mãos de Deus. Nós temos que dar honra a quem merece honra. Soberano não é o homem. O homem é vaso de barro, o poder e a glória pertencem a Deus. Então nós temos que reconhecer e entender que soberano e poderoso é o Deus a quem nós servimos. Que assim seja, porque assim nos disse o Senhor. Amém, amém e amém. Louvado seja Deus. Aleluia. Se alguém tiver qualquer dúvida, pastor, eu precisava entender um pouco mais, me procure os presbíteros da igreja, os diáconos, todos estão aptos para te orientar. Abrir a Bíblia, eu tenho que comprimir aqui quando eu trago um estudo desse, porque é muita coisa, teremos mais de 400 e tantos versículos, muito mais, mas não posso. Quantos versículos hoje, o amado sabe? 50. E correndo, você vê que eu tenho que correr, 50 versículos. Louvado seja Deus. Vamos ficar de pé, vamos agradecer a Deus, vamos exaltar aquele que vive e reina para sempre. Eu digo, o Senhor me escolheu para Ele. Diga, eu pertenço a Deus. Diga, o meu nome está escrito no livro da vida, nas palmas das mãos de Deus, e de lá ninguém pode tirar. Pai amado e eterno, Deus maravilhoso, nesta igreja nós te honramos, Jesus. Aqui nós não dizemos que o homem é que pode te aceitar. Aqui nós reconhecemos que foi o Senhor quem nos aceitou como nós estávamos. O Senhor nos amou quando nós éramos ainda pecadores. O Senhor nos amou primeiro. O teu amor, Pai, é maior do que a vida. O teu amor, a tua misericórdia, operou um grande milagre em nós. Senhor, obrigado. Obrigado porque temos os nossos nomes arrolados nos céus. Obrigado porque a nossa vida não é um acidente. A nossa vida, Senhor Jesus, não é um acidente de percurso. Ninguém aqui é um filho indesejado. Talvez a mãe tentou abortar. Talvez a mãe tentou tirar. Não foi possível. Talvez alguém tentou tirar a nossa vida, não conseguiu. Porque o Senhor já havia determinado todos os nossos dias inscritos e determinados quando nenhum deles ainda haviam. Por isso, Jesus, cada dia vivido nesta terra é a certeza de que todos eles já foram escritos e determinados por Ti. Não viveremos nem um dia a mais, nem um dia a menos. O Senhor está no controle de tudo. O Senhor está no controle total de todas as coisas. Por isso não tememos o mal. Por isso não tememos armas forjadas contra as nossas vidas. Elas não prevalecerão. Porque nós não somos um acidente. Nós somos filhos escolhidos, amados por Ti. E nós Te agradecemos por isso, meu Deus. Te agradecemos por esse tão grande amor com a qual o Senhor nos amou. Que o Seu povo saia daqui nesta hora, Deus, para viver a certeza e a segurança de que foi o Senhor que os salvou, foi o Senhor que os amou. Nós não estamos aqui por conta própria. Estamos aqui por determinação
e graça. Por sua determinação e graça. É o que nós te pedimos, Pai. Que esta certeza e convicção seja colocada por Ti no coração do Teu povo. É o que eu lhe peço e lhe agradeço em nome de